pessoal, hoje eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 1º de maio, então, como vocês podem ver, as leituras do mês de abril realmente saíram atrasadas, que eu tive alguns contratempos, quem não tem, né, alguns contratempos na vida, e eu não consegui gravar na semana passada, então hoje eu vou fazer com vocês aqui a lista dos livros que eu li ou estavam em andamento no mês de abril, dos finalizados e daqueles que eu adquiri também. Antes de começar, eu gostaria de trazer aqui os comentários que vieram essa semana. Uma pessoa que foi o Diego comentou sobre o livro Mostre Seu Trabalho, que ele gostou e pediu para que eu falasse sobre um outro livro do mesmo autor, que inclusive surgiu primeiro que o Mostre Seu Trabalho, que é o Roube como um Artista. Então, como é um livro simples, assim, tanto quanto mostre o seu trabalho, eu não vejo problema nenhum em fazer. Então, agora, pro mês de maio, eu já vou deixar engatilhado esse aqui a pedido do Diego e vou falar sobre ele também, tá bom? Isso também sirva para incentivar vocês a comentarem os livros que vocês têm a intenção de ver por aqui. Outro comentário que surgiu foi do Moisés, falando sobre um outro livro do Catequista. Eu vou botar aqui a imagem do livro, porque eu não me recordo o nome, que os nomes deles são bem compridos, mas eu não tenho ainda esse livro. Se eu vier adquirir, que eu tenho intenção, né, já há muito tempo eu gostaria de ler ele, também pretendo fazer vídeo a respeito dele. Outro comentário que surgiu foi o comentário da Nicole a respeito do livro Os Contos da Lígia Fagundes Telles, e ela destacou no comentário um conto que eu até não cheguei a comentar, mas que é muito interessante, que é As Formigas, né, dessas duas meninas que vão para uma pensão, e nessa pensão tem uma caixinha de ossos, são ossos pequenininhos, e a dona da pensão disse que são ossos de anão, que um aluno da medicina teria esquecido por ali. E à noite, um fenômeno muito esquisito acontece com esses ossos de anão. Então, ela falou que foi um conto que marcou muito ela e realmente é um daqueles contos impressionantes da Lígia. Obrigada, Nicole, por comentar. E assim, gente, todos os livros que eu comento aqui no canal, eu tento deixar um link onde vocês possam encontrar ele, especialmente os links da Amazon. Um link da Amazon aqui na descrição do vídeo, vocês podem adquirir por esse link que vocês vão estar me ajudando aqui no canal, tá bem? Então, gente, o mês de maio foi um mês que eu acho que a minha lista foi um pouquinho mais enxuta, mas não menos importante ou menos densa no seu conteúdo. Eu adquiri o livro O Médico e o Monstro, que é um clássico, né? Num passeio meu aí pelos sebos de Porto Alegre, eu encontrei esse livro que eu já estava a fim de ler. Acho que eu não sei exatamente sobre o que trata, eu tenho assim essa ideia, né, de um médico que se transforma, mas acho que trata daquela questão humana de que todos nós trazemos um bem e um mal junto com a gente, né? A gente pode ser um pouco monstro também. Então, acho que é por isso que me interessou um pouco o assunto. Tentei não ver muitos vídeos nem nada falando muito sobre ele, para não ter spoiler e para ter a minha própria opinião e depois sim ver o que os outros acharam. E aí eu vou trazer aqui e comentar com vocês quando eu fizer a leitura, que eu ainda não sei para quando que vai ser. Outro livro adquirido no mês de abril foi O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, que é um livro que eu tinha muita vontade de ler. Comprei e li, e vou fazer resenha para vocês aqui no canal sobre ele. É um livro que posso dizer que vai ser difícil, vai ser um desafio para mim falar sobre ele, porque eu achei ele muito denso de simbologia, de conteúdo, de significado, e eu pensei muitas coisas a respeito dele. Então eu tô pensando que quando eu fizer o vídeo eu vou deixar a primeira parte para comentar o livro em si, a história e talvez o seu significado básico, e toda a minha própria ideia e filosofia eu vou deixar depois. Se alguém não quiser, não tiver paciência de ouvir tudo que eu vou dizer a respeito desse livro, pode pular à vontade, porque eu acho que eu vou dar uma boa viajada com ele. Esse livro, então, mais uma vez aqui, quem me acompanha sabe que eu tô sempre falando sobre Glórias de Maria, que eu comecei lá em fevereiro, acredite.
É um livro que é muito bom, mas ele tem uma densidade, então eu demoro para ler, eu vou lendo devagarinho, e isso acontece muito com livros espirituais comigo. São livros que eu acabo mastigando eles devagar, em vez de ler tudo de uma vez. Eu parei aqui em toda a explicação que Santo Afonso dá sobre Nossa Senhora, falando da sua misericórdia e como ela é um canal para a gente realmente ganhar a vida eterna, o perdão de Deus, né? Como Nossa Senhora é nossa advogada e intercessora. Agora eu entrei numa parte aqui que são orações de santos para Nossa Senhora, e o que vem depois eu já dei uma espiada, é sobre as festas. Santo Afonso vai destacar questões importantes sobre as festas de Nossa Senhora, como a Assunção, a Conceição, enfim. E eu pretendo terminar esse livro para maio, esse mês agora. A minha ideia é que pro Dia das Mães ele tivesse pronto, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então fica aqui, mas pelo menos para esse mês de maio eu quero, porque maio é o mês das mães, é o mês das noivas e é o mês de Nossa Senhora, então nada mais propício do que eu ter um livro de Nossa Senhora para conversar com você. Eu comecei o livro Recordações Pessoais de Joana d'Arc, do Mark Twain, e já falei aqui para vocês sobre um livro de Joana d'Arc que eu terminei de ler, que é da Regine Pernod. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. E esse livro aqui, ele é muito mais uma história toda baseada, assim, no que aconteceu, de fato, na vida da Joana d'Arc, mas tem aqui um romance, né? Enfim, ele conta a história como um romance, uma aventura, em que a história está sendo contada para nós e tá bem legal, bem divertido o livro. E da minha leitura da Bíblia, então, eu terminei de ler 1º e 2º Samuel, que na verdade são 2 livros, mas eu li num só, considerando como se fosse um. Eu vim a saber depois que Samuel era para ser também livro de reis, o que faz sentido, já que aqui já trata de 2 reis, né? Samuel, ele aparece mais no início da história, né, como um personagem importante que vai trazer para nós os primeiros reis que o povo de Israel está pedindo, né? E aqui ele encontra o rei Saul e depois vem a vez de Davi. E aqui está relatado toda a história do rei Saul e do rei Davi, né? Só sobrou um pedacinho ali para o livro de Reis sobre a história de Davi. Então, realmente, eu acho que já é, de certa forma, o livro de Reis, o livro de Samuel. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. E aqui a gente já tem alguns elementos que estão apontando para o Novo. Então a gente tem aqui, por exemplo, o cântico de Ana, né, que é a mãe de Samuel, que ela agradeceu por ter este filho, porque ela não conseguia engravidar, e então ela ofereceu o primeiro filho para Deus, né, para ele virar um sacerdote, e ela faz um cântico falando, né, exaltando a Deus, e aqui nas notas de rodapé diz que esse cântico ele já aponta essa ideia para o cântico que Nossa Senhora vai fazer do Magnífica lá adiante. E aqui também fala que Ana, ela já está falando do ungido que viria. Então, no primeiro plano, a gente entende que ela está falando do rei Davi, que seria encontrado. Mas ela também pode estar se referindo a um ungido que é o próprio Cristo, que viria posteriormente, já que ele viria da família de Davi, né? Nossa Senhora é da família de Davi, né? Então, possivelmente ela também estaria apontando isso. E mais tarde nesse livro, o próprio Deus vai falar para Davi que da família dele, da posteridade dele também viria esse ungido, né? Então viria Jesus. Eu não sei o quanto Davi entende isso, mas com certeza ele entende a importância que seria a família dele na história da salvação. Ele agradece a Deus, faz um cântico para Deus. Eu vou ler para vocês a nota de rodapé. Seu ungido, em hebraico, seu Messias, em grego, seu Cristo, designa em primeiro plano Davi, e em plano mais longínquo, visto como que por transparência, Jesus Cristo. Esse belo cântico serviu de inspiração para o Magnífica em Lucas, capítulo 1, 46 a 55. Então, o Antigo Testamento todo aponta para o primeiro. Então, terminado o livro de Samuel, agora eu vou começar o livro de Reis, que também é primeiro e segundo livro. Que, como eu disse, primeiro e segundo livro de Reis. Então, gente,
essa foi a minha lista do mês de abril. Novamente, eu vou deixar aqui os links da Amazon para vocês adquirirem qualquer livro desses. Tudo que eu encontrar eu vou deixar aqui para vocês. E espero que vocês curtam, comentem, digam o que vocês querem ver, o que vocês acharam, se estão gostando do conteúdo, o que vocês esperam para o próximo. E até o próximo vídeo.